E aí, está pronto para ser desafiado e desenvolver o dom que há em ti? Sim, todos nós temos dons. O Senhor derrama sobre a nossa vida capacidades para que nós sejamos excelentes. E isso nós chamamos de virtude da vida. Esse é o Desafio Virtude, a playlist que você está agora. Eu sou o Bispo Rueda, tenho mais de 20 anos pregando o Evangelho, sou teólogo formado e bispo da Igreja Renascer em Cristo. Eu quero levar a você a palavra de Deus. Então fica com a gente, deixa um like. Nessa playlist que você está, você encontrará no Desafio Virtude a palavra vasta em todos os aspectos. Toda quinta-feira nós nos reunimos online numa live que acontece pelo Instagram, que aqui no vídeo mesmo tem uma descrição. Você pode clicar lá e ir direto para o meu Instagram, me seguir e também acompanhar as lives. E toda última semana do mês nós fazemos um desafio de 3 dias. Acontece às 6 horas e 33 minutos. É isso aí. Toda quinta, 6h33. E toda última semana, durante 3 dias, o tempo da ressurreição, para nós vivermos abençoados. Então vem comigo, vamos para o dia de hoje. Em seguida, a ministração do Desafio Virtude. Hoje nós vamos falar de arrependimento. E aí? Você se arrepende de algo? Né? Eu me arrependo. Qual de nós já não tomou uma decisão, não fez algo, não agiu de maneira que depois se arrependeu? Mas o arrependimento, ele é um sentimento que é fruto de uma consciência, né? Eu e o famoso cafezinho. Já fez o seu? Fruto de um ato consciente. O Senhor Jesus nos fala sobre produzirmos frutos dignos de arrependimento. Isso teria sido, ou isso tem sido, né, cada vez menos frequente, né? Porque o arrependimento, ele brota após uma ação que você empregou força, que você empregou algo que foi uma decisão, porque você decidiu. Tudo que a gente faz, a gente decide, né? Eu decido fazer, eu decido comprar, eu decido acertar, eu decido errar, não é? Eu tomo uma decisão. Essa decisão me leva a uma consequência. Essa consequência, se boa, né, se benéfica, vai me trazer um sentimento de alegria, de realização. Se essa consequência for trágica, pesada, se ela for maléfica, ela vai me trazer dor. Mas nem sempre a dor gera arrependimento. Sabia? Pois é. Por quê? Porque muitas vezes somos cativos do ambiente na qual estamos inseridos pelas nossas decisões. Então vamos começar hoje falando de uma história muito, muito emblemática na Bíblia e talvez única. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai de amor, eu quero te agradecer e te louvar por mais essa manhã na tua presença, pela tua palavra que nos foi enviada e pelo teu Espírito Santo que
está conosco presente nesses dias. Me dá graça, ó Pai, para que eu possa transmitir com a energia e com a clareza necessária essa palavra a cada um dos corações, a cada pessoa que virá ouvir essa mensagem, seja agora ao vivo ou em todo o tempo que ela estiver gravada e publicada. Que seja agora, em nome de Jesus, liberado a mente e o coração dos teus filhos, para que nós vejamos a transformação acontecendo pelo Evangelho e pela pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que momento fantástico e rico esse, quando Jesus está ali na casa de Levi. Vamos pensar um pouco no contexto desse momento. Porque se a gente analisar só pelo fato de ele estar na casa de Levi, a gente vai presenciar uma discussão entre fariseus e mestres da lei e tal, e do motivo pela qual Jesus estava ali comendo e bebendo com essa gente. Essa é a indagação dos fariseus, não é? E Jesus, ele então, quando toma a palavra, ele fala algo muito forte. Ele fala sobre o motivo pela qual ele está ali. Pare e pense, analise esse texto. Aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus fala o motivo real pela qual ele está ali. Eu vim para o doente, ou seja, ele veio trazer cura, e não resume-se a doença às manifestações de enfermidades físicas, mas sim toda e qualquer área doente da nossa vida, física, emocional, financeira, relacional, e aí a gente poderia passar aqui amanhã discutindo sobre isso. Não é o foco, não é mesmo? E eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Aí também é algo muito amplo. Porque o que é o pecado? Não é? Do que eu de fato preciso me arrepender? Será que o pecado, ele é a ação que vai contra aquilo que é um conjunto de normas, regras, valores, leis? Ou o pecado reside em eu atacar e de alguma forma agir contra eu mesmo, o meu semelhante e a Deus? Porque o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom dia, Tati. Tudo bem, querida? Beijo para você e para toda essa casa que ama. Imagine só. Que coisa, né? Jesus dizer que veio para o doente e veio para o pecador. E que ambas as situações ele tem solução. Mas por que estava todo esse alvoroço? É só porque ele estava na casa de um publicano? Não, o contexto é muito mais amplo. Se você ler aí alguns versículos para trás, só alguns versículos, você vai ver que Jesus estava na casa de uma pessoa, em determinado lugar na Galileia, né, pregando o evangelho. E a casa estava tão cheia, que queriam introduzir ali um enfermo, um paralítico, mas não conseguiam. Então eles abriram o telhado e desceram esse paralítico a essa casa, a esse lugar. Pelo buraco eles colocaram o corpo do paralítico. Ao colocar o corpo do paralítico, Jesus olha para ele e fala para ele assim, está lá em Marcos capítulo 2, 5. Por favor, alguém marca os textos aqui para mim. Marcos capítulo 2, versículo 5. Coloca aqui nos comentários, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.
Oh, uma pessoa paralítica é posta pelo telhado, no ambiente que ele está, e talvez a expectativa de todos é que ele precisasse de cura, sair andando, e Jesus fala para ele: filho, que fé maravilhosa, sua e dos seus amigos que abriram esse telhado e que não viram limites para alcançar o favor de Deus. Você está perdoado. Começou um burburinho absurdo. E todo mundo começou a questionar, porque se Jesus falasse levanta e anda, ia ser outro tipo de discussão. Mas essa fala, essa liberação, esse perdoado estão os seus pecados, incomodou aquela gente. Porque muitos ali nem sabiam o que era perdoar, e muito menos ser perdoado. Muitos ali não conseguiam se arrepender de determinadas situações em sua vida devido ao seu status, sua posição social. Tem gente que não consegue nem pedir desculpas. Tamanha é a arrogância que habita em seu coração. Então aquela gente que era desprovida desse sentimento não consegue entender qual é a autoridade que nele está, para que ele faça isso. Perdoados são os seus pecados. E inclusive com essas palavras eles indagam, né? Só Deus pode perdoar pecados. E aí vem a segunda fala de Jesus, que está em Marcos 2,10. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para a terra, sobre a terra, para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, tome o seu leito e vá para casa. E aí sim, acontece um milagre que havia, que estava na expectativa, né? Que as pessoas estavam na expectativa de ver. O paralítico se levantando. Mas a cura interior aconteceu após, antes, aliás, da exterior. A primeira coisa a ser curada, nem você nem eu sabemos. O que é que atormentava aquele homem, a gente não sabe. Porque, na verdade, Deus sabe o que a gente precisa. E a primeira coisa que atinge a vida daquele jovem, ou daquele homem, não sei qual é a idade dele, é o perdão. É aquilo que Deus sabia que iria fazê-lo andar diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, presta muito atenção. Deus sabe exatamente o que você precisa para sair deste aprisionamento que você pode estar se encontrando agora. Porque nem sempre é uma cama, uma cadeia, a falta de dinheiro. É triste, muito triste, quando nós deixamos com que as opiniões exteriores delimitem, coloque limites naquilo que é, ou até mesmo desenhe, aquilo que é o nosso problema. Deus é que sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. E você precisa, nessa busca da tua felicidade, do teu bem-estar, do teu crescimento, do teu verdadeiro encontro com Deus, é você quem precisa se ajustar a isso. Aquele jovem precisava de cura interior e, claro, exterior. Mas qual era a prioridade? Qual era a prioridade?
Jesus sai da casa daquele homem e continua esse processo para destruir os conceitos. E ele olha, vê Levi na coletoria. Coletoria. Quem era Levi? Um publicano. Coletoria, o lugar que fica recolhendo o dinheiro do povo, os impostos. Ele olha, ele acaba de curar um homem do pecado, da sua paralisia, tendo-lhe perdoado os pecados. Assim que ele perdoa os pecados, ele sai e vê Levi, um publicano, que a sociedade considerava como uma pessoa pecadora, que ele era repudiado, um cara que trabalhava para Roma contra o seu próprio povo. Então ele acaba de perdoar pecados, levanta um paralítico, sai e de repente ele vê Levi e ele olha para Levi e diz assim, lá em Marcos 2,14: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. E aí ele pega e escandaliza de vez aquela gente. Porque ele perdoou o pecado, mandou o paralítico levantar e chamou Levi, um pecador, para ser seu discípulo. Levi imediatamente se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Você pode ler com cuidado. Dado aqui o novo modelo, a gente não tem tempo para isso. E aí ele vai para a casa de Levi. E lá na casa de Levi, que estava feliz, agora havia se encontrado, né? Se você quiser conhecer um pouco sobre isso, de se encontrar, tem uma ministração aqui, uma playlist chamada Célula Rueda, que essa última terça-feira eu fiz com os meus filhos, chama-se Encontrei o Meu Lugar, a ministração. Ele se encontrou e ele proveu um grande banquete. Ele colocou na mesa o melhor. Ele com alegria recebeu o Mestre, o Senhor Jesus, o que viria a ser o seu Salvador. Naquele instante ele ainda não sabia de tudo isso, mas uma coisa é fato: ele sentiu perdão entrando na vida dele, porque um mestre que ele convivia com muitos não olhou para ele com indiferença. Um mestre que representava a Deus não o chamou de sujo, imundo, pecador. Não disse que ele era a escória da sociedade. Não cuspiu no chão olhando para ele. Disse: Levi, segue-me. Eu te amo. Eu tenho um plano melhor para a tua vida. O arrependimento, ele traz esse ambiente. O ambiente da glória do Todo-Poderoso. E olha, a gente já está aqui terminando. É pouco tempo. Mas pensa no seguinte: o paralítico precisava de perdão. Guarde isso. Eu até escrevi essa frase. Guarde isso. Um corpo são não vale nada quando conduzido por uma mente doente, escrava. Do que adiantava ele levantar daquele leito se algo atormentava a sua mente? Do que adiantaria ele ganhar de volta o movimento das pernas se interiormente ele não tivesse paz? E nós achamos na palavra exemplos sobre isso, de pessoas que são cercadas de tudo, mas elas não acham o caminho de serem felizes. E o maior exemplo disso, sabe de quem é? A Bíblia fala exatamente de alguém que era cercado de riqueza, mas teve uma vida amarga. O nome dele é Esaú.
Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, olha: vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito interessante, né? O choro nem sempre traduz arrependimento. Como eu disse no início, ele pode traduzir a dor, mas sentir-se com remorso não é ter se arrependido, porque o erro traz consequência. Mas será que essa consequência faz você mudar de posição? Porque produzir frutos dignos de arrependimento é você se reposicionar, tomar um outro rumo e assim então ter um verdadeiro e poderoso encontro com Deus. Para finalizar, querido, Esaú era filho de Isaque, um homem que a Bíblia diz assim: prosperou o homem, cresceu, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, de tal maneira que os filisteus lhe tinham inveja, um povo que tinha inveja de um homem. Quem era Esaú? Filho de Isaque. Esse homem, riquíssimo. Ele tinha servos aos montes, às centenas, animais incontáveis, uma promessa sobre a sua cabeça. Mas, aqui deixa claro, com lágrimas buscou a bênção que vendeu, mas não achou o caminho. Porque o dinheiro que ele tinha e a herança que ele recebeu não lhe comprariam a paz. Volto a dizer, um corpo são não é nada quando conduzido por uma mente escrava. Que Deus abençoe a tua vida. Que você possa se reposicionar como Pedro, que sim, negou Jesus, fez mal para si, renegou tudo o que recebeu, negou as suas origens, o seu mestre e até mesmo a sua eleição e o seu futuro. Mas em um choro amargo, não ficou penando pelo remorso, mas arrependeu-se, levantou a sua cabeça e saiu para fazer a obra poderosa que o Senhor havia lhe chamado a fazer. Esse arrependimento, esse sim, é capaz de fazer com que você se levante e continue a sua jornada. Arrepende-se, arrependa-se hoje. Arrependa-se daquilo que você tem feito e que você sabe que está desconectado à vontade de Deus. Mas ao arrepender-se, faça diferente. Arrependa-se de se desligar dos seus familiares e os procure ainda hoje. Arrependa-se de estar próximo ou flertando com o inimigo em qualquer área da tua vida e livre-se desse flerte hoje. Arrependa-se de todo esquema, arrependa-se de agir contra o teu corpo, contra a tua fé, contra a tua igreja. Arrependa-se hoje, como Pedro, e se reposicione, porque esse posicionamento vai ser abençoado por Deus, porque infinitas são as suas misericórdias, e Ele vai te dar a oportunidade para que você siga em paz e, como Pedro, escreva uma nova história, não manchada com o erro, mas marcada com a experiência de nascer de novo todos os dias. A ressurreição é uma realidade para cada um de nós. Deus abençoe a tua vida
ricamente. Toda quinta-feira, às 6h33, a nossa live virtude. Beleza? Conto com vocês. Vamos aí para o nosso print, para a gente postar nas redes sociais. Por favor, quando você for postar no History, marca @bprueda, tá? @bprueda. Todas as pessoas que me marcam no History, eu reposto no History, ok? Então me marca que eu reposto o teu Instagram, tá bom? Deus abençoe ricamente. É isso aí. Valeu! Beijo, um dia de vitória, em nome de Jesus. Que conteúdo precioso e abençoado, não é mesmo? Bom, se você gostou, eu quero pedir que você deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Todos os dias eu posto aqui o meu devocional diário. Uma vez por semana nós temos aqui essa ministração do Desafio Virtude e você pode também seguir aqui a minha playlist, onde eu tenho as ministrações que eu faço no meu lar com a minha família. É a playlist Célula Rueda. E nós vamos juntos aqui nessa jornada, absorvendo a palavra de Deus e nos tornando melhores a cada dia. Não esquece, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse canal. Abençoe o seu irmão, o seu amigo, o seu próximo com essa palavra. Eu agradeço aqui a sua participação e você ter ficado comigo até esse momento nesse vídeo. Se você quiser, tem aqui na descrição o meu Instagram e também o grupo que eu oro todos os dias. Eu tenho um grupo de orações onde eu oro e envio um texto bíblico todos os dias pela manhã. É só clicar aqui embaixo e participar, tá bom? Deus abençoe, um dia de vitória para você.